Olá, colegas alimentaristas. Aqui é Frederico Cunha novamente para a gente continuar falando um pouco sobre os 10 mandamentos alimentaristas. Hoje nós vamos falar sobre o oitavo mandamento alimentarista. Nós vamos falar sobre o bem-estar humano, aquilo que a comida é capaz de produzir. Esse bem-estar que é produzido quando nós nos alimentamos com algo que nos remete a uma relação de identidade, algo que nos lembra festa, nos lembra alegria, né, de uma mesa farta, reunida. Então, esse bem-estar humano, algo que a gente sabe que vai ser saudável para a gente, que a gente come e vai dar prazer de comer, de se alimentar, né, que tem característica dessa relação de identidade mesmo, né. Então, que seja saudável também, que vai produzir a saúde não só física, mas a saúde mental. E esse mandamento principal é o mandamento, o oitavo mandamento, que trata sobre o bem-estar humano, que é o que nós vamos tratar hoje. A comida será motivo de comemoração, alegria, comensalidade, afetividade e acolhimento, promovendo o bem-estar de todas as pessoas. Então, a comida como motivo de comemoração, alegria, comensalidade, quer dizer, reunir em torno de uma mesa para comemorar, afetividade, né, a mãe produzindo um alimento para o filho, trazendo um alimento para o filho, o pai, né, trazendo para o filho. Acolhimento, onde você pode se sentir seguro, né, acolhido, porque você está se alimentando ali junto com outras pessoas, promovendo esse bem-estar, não só físico, mas também o bem-estar mental, né, o bem-estar humano como um todo, tá? E aí eu trago essa ideia de alimentação para que nós possamos desenvolver a imagem daquilo que traz o alimento, que é aquela imagem mais forte quando a gente lembra de família, quando a gente lembra de amigos, né, que é aquela imagem que a gente é reunido ao redor de uma mesa. E aí eu compartilho para vocês uma imagem dessa, por exemplo, um grupo de pessoas comendo, eh, conversando, né, uma senhorinha ali sorrindo, né, isso é característica de bem-estar. São pessoas que estão felizes ao redor de uma mesa, estão tranquilas ali, elas estão, quase que numa comunhão, né, entre as ideias, a alegria, o alimento, e vocês vão ver isso em vários relatos, né, sobre a questão da alimentação, da importância de você dar a devida atenção para esse momento que você se alimenta. Inclusive dentro da nutrição, nessa parte comportamental, quando a gente trabalha, a gente fala isso. As pessoas estão com muita pressa para comer, né? A alimentação da gente é o fast food. E tem um movimento contrário que inicia lá na Itália que chama slow food. Coma com calma, se reúna com as pessoas, aproveite o alimento. O alimento não é só a questão nutricional, é a questão emocional, é essa questão do bem-estar que é importante. Outro modelo que eu trago aqui para vocês terem imagem, né, na cabeça, olha essa família aí do lado esquerdo, né, com feijãozinho ali, arroz, todo mundo sorriso, uma família bonita, né, todo mundo sorrindo ali, um sorriso largo, né. Dá vontade de você abraçar essa família, dá vontade de você estar ali junto, né, convivendo. E é o tradicional, o arrozinho da gente, o feijão, um feijãozinho da gente, né, um arroz, eh, preto, que essa característica do arroz preto, que eu sou carioca, né, traz do Rio de Janeiro muito forte. E do outro lado também uma família feliz, já com outro tipo de alimento, né, mais um sorriso largo, as pessoas sorrindo, né, você vê uma salada, você vê um macarrão, né, e as pessoas ali felizes. Isso é uma característica que é o que eu busco para que todos os que atuam dentro do setor alimentar tragam isso na mente, né. Você produz um alimento para que chegue nesse ponto, para que esse alimento seja consumido lá por essa pessoa e você veja alegria nessa hora de consumo. Eu vou relatar 3 exemplos para vocês. O primeiro foi, nós produzimos foi quando eu estava numa cidade menor, a gente tem a propriedade rural lá e produzia leite, né. Na época que a gente foi na região que a gente estava, não tinha, o leite empacotado, antigamente era em saquinho, né. E é uma cidade bem pequena, no Tocantins, que estava recém-formado, e uma das coisas legais de toda a produção, apesar de todo o trabalho que a gente tinha verticalizado a produção da ordenha, desde a produção do alimento, do gado, até chegar, na embalagem, né, embalar e distribuir. Uma coisa legal que eu fazia era ir na cidade, nas casas, onde a gente distribuía esse leite, e às vezes eu pedia: "Ah, eu queria um leitinho, tal, tudo, um café com leite e tal", e a pessoa pegava ali e íamos tomar café, ela pegava um saquinho com o leite da nossa marca, abria, fervia e tal, e ali a gente tomava café, as pessoas tomavam café ali, naquele momento de reunião de família, né, com o leite, com a sua imagem ali lá. Esse deve ser o objetivo, eu acho que de todo alimentarista, mesmo que ele não produza do começo ao fim,
mas que ele acompanha em qualquer etapa e tem orgulho daquela produção que chega ao final, que está na mesa de cada uma dessas pessoas, né. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo é de um colega que é um colega engenheiro agrônomo, e a gente estava debatendo sobre esse sistema de produção de alimentos, essas coisas todas. O engenheiro, o nome já diz, né, engenheiro ele é bem matemático, bem tende a ser, né, mais reto, assim, racional. E aí a gente falando sobre uma série de coisas, eu falei: "Ah, tudo bem, não, é desses modelos de produção são legais, tal, tudo, mas me diz uma coisa, qual o alimento que quando você come, assim, você lembra da sua família, do lugar de onde você veio, daqueles momentos quando você era mais garoto, né, que se reunia a família ao redor de uma mesa?" Aí você via que mudou a expressão dele. Ele estava falando, calculando, né, tá aquele raciocínio, você via que o cérebro estava todo na parte frontal, aquela parte racional. De repente ele foi lá nas memórias, na parte emocional. Aí ele ficou assim, parado alguns segundos e falou assim: "A massa da nona". E ele lembrou, né, que ele era do sul, como a nona produzia massa, né, desde de você preparar a farinha, né, de você amassar, né, fazer as massas que ele consumia lá, o macarrão, por exemplo, né, que era tudo artesanal, e as famílias reunidas, aquela fartura de alimentos, né. Então isso é que o alimentarista deve buscar, essa sensação que o alimento consegue trazer de bem-estar, de acolhimento, de afetividade, de comemoração, de alegria. É esse o objetivo que nós, alimentaristas, buscamos quando nós produzimos um alimento, tá certo? Ou nós acompanhamos a produção de alimento, né, nós ajudamos nessa participamos dessa cadeia lá de serviços ou de produção, ou na cadeia de agroindústria, para que esse alimento chegue à mesa das pessoas. E o terceiro foi de um chefe que eu tive quando eu estava no serviço público, eu trabalhava lá no Jardim Zoológico, como chefe da procuradoria lá, e aí veio um presidente nomeado novo, e aí eu fui conversar com ele, como eu trabalhava na parte jurídica, para alinhar algumas coisas, e conversando também sobre questões pessoais, perguntei de onde ele era, ele falou: "Ah, eu sou de Manaus, sou do Amazonas". Falei: "Ah, você é nortista?" Ele falou: "Sou". Falei: "Você já conheceu Belém?" Ele falou: "Ah, morei muito tempo em Belém também". Aí eu falei: "E você veio de lá, do norte, você, continua comendo aquelas comidas?" Ele falou: "É lógico, senão eu não seria nortista". Então ele conseguiu simplificar essa ideia do alimento. O alimento é minha identidade, o alimento é o que eu sou, o alimento é o que eu consumo, o alimento é que minha família consome, e esse alimento é o que vai fazer com que toda a cadeia seja voltada para chegar até você: "Olha, está aqui o alimento que você quer consumir". E nós temos no Brasil uma variedade de alimentos enorme para serem produzidos e serem entregues, né, para caracterizar essa cultura regional, local e afetiva, né, de cada um dos cidadãos. Lá do norte, por exemplo, meus pais, como sempre coloco, são nortistas, minha mãe já faleceu, mas meu pai continua, né, vivo e continua consumindo, né, o açaí, principalmente ele consome o açaí depois de uma refeição, né, ele consome o açaí, o açaí em si já é uma refeição, o tucupi, o tacacá, o caranguejo, a maniçoba, de vez em quando ele prepara, né. Então se vocês não conhecem essas comidas, procurem saber o que é, mas traz a identidade. E ele chama a gente: "Olha, eu fiz uma maniçoba, vem comer aqui". E aí tem todo esse ritual de comensalidade, dessa alegria do compartilhamento familiar, né. E aí eu me identifiquei muito ali com essa família ali, né, com o feijãozinho, né, e o pessoal sorrindo, né, os 2 meninos: "Ó que sorriso bonito, ó que família bonita". Muito legal. Então é esse o objetivo que nós devemos trazer. E Fred, de onde você tira essas ideias desse mandamento, dessa questão do bem-estar? É da questão de saúde, dessa questão de você promover práticas de saúde, inclusive mental, que bem-estar é isso, saúde física e mental. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui da Lei 11.346, que é a nossa lei guia que fala sobre o sistema de segurança alimentar e nutricional, no artigo 3º, que diz que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade. Então, a qualidade do alimento em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Quer dizer, você não fica angustiado porque você está comendo, que é o que acontece na insegurança alimentar. Você está comendo agora, pensando como você vai pagar, né, o seu jantar ou o seu café da manhã do outro dia. Então aqui isso tudo faz parte do bem-estar, né. Você tem esse acesso regular e permanente a alimentos sem, comprometer outros acessos de necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, alimentos que tragam saúde, que você pode oferecer para o teu filho, pode oferecer à tua esposa, à esposa ao marido, ao filho, e que respeitem a diversidade cultural. Em cada região tem uma característica, então esses alimentos eles têm que ser preservados. Esses são, bancos de afetividades, de memórias,
que nós temos no Brasil em cada uma das regiões, né, e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então esse é o primeiro ponto da lei que você vê a questão de práticas promotoras de saúde, de acesso constante, que tudo isso compõe aquela alegria de você sentar à mesa e poder compartilhar. Você tem acesso a esse alimento, ele não vai te privar de você ter acesso a outras coisas que são necessárias. Você pode compartilhar com a família que você sabe que ele é seguro, que ele é saudável. E outra parte que eu trago aqui para vocês, dessa mesma parte da questão do bem-estar, é que a segurança alimentar e nutricional, lá no artigo 4º, inciso 3º, diz: abrange a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação. Então, inclusive para grupos populacionais específicos, né? Então, você está numa região nordeste, você come uma coisa, se você está no norte, outra. Então, você tem uma cultura alimentar, grupos específicos, né? E o inciso 4º, que fala a garantia da qualidade. Você saber que você pode consumir aquele alimento, ele não vai te trazer doenças, né? Qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos. Então, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, que respeitem a diversidade étnica, racial e cultural. Então, como eu falo sempre para vocês, o alimento ele tem que ser fonte de bem-estar. Você vai comprar, encontrei, isso é tão legal. Eu sou assim um, um empolgado por isso, né? Às vezes eu saio em algum lugar, encontro um alimento que me remete a uma memória dessa de acolhimento, tá? Eu vou comprar esse alimento, eu vou preparar para poder reviver essas emoções, reviver essa tranquilidade. E é tão bom quando você vê o alimento, você conhece, você vê que esse alimento, ele é um alimento saudável, ele está bem preparado, né? Bem manipulado, por exemplo, você vai comprar um queijo, né? Eu morei muito tempo em Minas, fiz a faculdade lá na Federal de Viçosa, então mineiro gosta muito de queijo. Mas você começa a detectar o queijo que é de qualidade, o queijo que não é de qualidade, isso que remete à memória. Lá em Viçosa, por exemplo, tem o tal do doce de leite de Viçosa, né? Que é reconhecido como o melhor doce de leite do Brasil. E essa memória de você consumir esse doce de leite, nós recebíamos no próprio bandejão, né? Muitas vezes em sobremesa, né? Então, tudo isso remete a você. Quando eu vou, encontro em alguns lugares aqui em Brasília esse doce de leite, eu compro e compro queijo, queijo frescal, e aí eu como para poder remeter essa memória, e é como se nós fôssemos transportados de novo àquele momento, né? Então, tudo isso faz parte do seu bem-estar. E é isso que nós, alimentaristas, temos que buscar. Entender também que comida não é commodity, comida não é mercadoria. Então, você não deve tratar a comida como um elemento qualquer. Ele faz parte desse direito humano. Está previsto isso na Lei 11.346, como coloquei para você, com os princípios. E é o que nós desejamos de um futuro agroalimentar que traga esse princípio. O 5S2B, eu costumo falar, que é o que? A segurança, a saudabilidade, sustentabilidade, sinergia da cadeia, né, toda, que você possa sustentabilidade, que você possa ter o bem-estar humano e o bem-estar animal. Entendermos isso é fundamental para guiarmos o nosso parâmetro de alimentarista, tá certo? E aí a gente traz uma outra imagem que eu acho que é importante, que é essa daqui. O amor é nosso primeiro alimento. Então, quando nós nascemos, quando nós terminamos de nascer, o primeiro ato que nós fazemos é respirar. E o segundo ato é amamentar, é tomarmos o leite. E aí se forma esse link, né, entre a mãe e o filho, que é a mãe promovendo a primeira alimentação do filho, que vem do próprio corpo da mãe, e forma esse link. Eu acho que é por isso que é tão forte essa questão alimentar em muitas pessoas. Eu sou um exemplo em que a gente observa essa relação, em que há uma troca de afetividade, né, desde o primeiro momento de vida da gente, quando a mãe oferece o leite, né, e ali promove o nosso desenvolvimento durante, é recomendado, né, durante um ano, até mais, né, que o alimento único seja o leite, né, e aí você vê o link que se forma da relação do alimento com a relação da afetividade e acolhimento. Eu acho que vem desde esse período, né, da infância, quando nós nascemos, que forma essa relação tão direta, tão forte do alimento com o ser humano. Bom, se você gostou do conteúdo da gente, hoje falando sobre essa questão do bem-estar humano, curta, comente, compartilhe e salve, tá certo? É importante você curtir, porque quando você curte, o YouTube ele coloca essa questão para outros, esses vídeos para outras pessoas assistirem. E aí nós começamos a aumentar a nossa comunidade alimentarista. Comente se você está em algum lugar do país que não seja aqui o Centro-Oeste, onde você está, qual tipo de alimentação você consome, o que te remete nessa relação afetiva, para o teu passado, o que caracteriza a sua identidade alimentar. Compartilhe com os colegas e salve.
para ver todos os vídeos que nós temos, né? Eu produzo em torno de 3 vídeos semanais sobre os assuntos. Veja aquilo que interessa para você e que você quer compartilhar, quer salvar e quer acompanhar conosco. E, além disso, se você quiser caminhar mais próximo conosco, seja um alimentarista. Você vai me encontrar no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Esse canal que você está assistindo aqui, provavelmente. O YouTube tem o @Fred Cunha DV e também tem o canal Alimentarista. Qualquer um dos dois você vai me localizar. Mas se você quiser um contato mais próximo, tem um QR Code. Você clica aí, vai ser enviado para uma página de venda, onde você vai poder participar da nossa comunidade, a comunidade alimentarista. É R$ 9,90 por mês a contribuição para que você participe da nossa comunidade. Quando você entra nessa comunidade, você vai ser enviado para um grupo de WhatsApp, onde você vai ter outras pessoas que vão falar sobre alimentos, né, sobre essa parte da alimentação, e nós vamos começar a desenvolver esse contato mais próximo. Você vai poder conversar comigo diretamente pelo WhatsApp, e dentro da possibilidade eu vou respondendo as perguntas, e também vai receber um bônus, que é um e-book que eu produzi, que chama-se O Oceano Azul Agroalimentar. Nesse Oceano Azul Agroalimentar, você vai aprender um pouco sobre as possibilidades de carreira dentro dessa área, desse setor agroalimentar, que faturou R$ 2 trilhões no ano de 2024. Vamos ver agora em 2025, acho que cresceu, tá? E aí você vai poder ver, em qualquer área que você atue, como você pode entrar e transformar essa questão agroalimentar em profissão, né? Como você vai desenvolver sua carreira dentro desse setor agroalimentar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los em breve novamente. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.